No programa anterior, estivemos por Rhodes, na Grécia. Conhecemos uma das únicas cidades velhas medievais habitadas nos dias de hoje. Foi uma verdadeira viagem no tempo, uma mistura do passado com a atualidade. E no programa de hoje, estaremos por Rhodes. Uma das ilhas mais medievais da Grécia. Vamos conhecer a única cidade medieval habitada na Europa. História é o que não vai faltar, por isso continue conosco. Pelas ruas da Grécia, você irá encontrar muitos artistas gregos que fazem obras personalizadas. Nós tivemos acesso a um passo a passo de decoração personalizada de um artista conhecido em Rhodes. Vemos ele aquecendo o objeto até o ponto de fusão da prata, que é 962 graus. O artesão aqui está fazendo os desenhos que o cliente pediu. Depois de escolhido e feito o desenho, o artesão o recorta. Depois de todo o processo, enfim chegando a um resultado único e exclusivo. O artesanato é a arte e as obras dos artesãos. Um artesão, por outro lado, é a pessoa que realiza trabalhos manuais sem recorrer às máquinas nem a processos automatizados. Não existem, por conseguinte, duas peças de artesanato exatamente iguais. E por aqui continuamos encontrando muitos gatinhos pelas ruas. A ilha de Rhodes tem mais de 2.400 anos de pura história. A cidade medieval de Rhodes é literalmente abraçada por um enorme muro de 4 quilômetros de extensão. Os cavaleiros de São João de Jerusalém ocuparam a ilha e a transformaram em um lugar fortificado, onde a beleza andava de mãos dadas com a segurança e a graça. Dividida em cidade alta e baixa, este é um lugar maravilhoso para quem quer se perder no tempo.
e artistas por aqui não faltam. A Igreja da Virgem do Burg fica na borda leste da Cidade Velha, no bairro Judeu. A construção do século XIV é um dos edifícios remanescentes mais antigos da era dos cavaleiros hospitalários durante os tempos medievais. Seu estilo gótico, grandioso e original permanece impressionante, embora infelizmente tenha sofrido danos causados por bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. Apenas 3 das apsides da igreja sobreviveram ilesas e, apesar dos pesados danos, mantém um forte ar espiritual e muitas vezes você pode encontrar pintores e artistas reunidos aqui, absorvendo a inspiração no ar. Foi considerada a igreja católica mais importante de Rhodes, mas, após os extensos danos, não é mais utilizada. Localizada dentro da Cidade Velha, a igreja faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco. Foi construída em 1300 e, como mencionamos, usada pelos Cavaleiros de São João. Até a sua destruição parcial, ela era a maior igreja da Cidade Velha. E para os curiosos, não há horários formais de abertura ou admissão na igreja. Então você está livre para passear entre as ruínas. Depois de uma longa caminhada por essas ruas estreitas e que trazem muita história, estamos saindo das muralhas da Cidade Velha. E assim estamos chegando ao fim de mais um dia. E um novo dia por aqui já começou. Oi, gente! Começamos o nosso segundo dia aqui em Rhodes. Ontem já estivemos mostrando um pouquinho para vocês e contando um pouco mais da história de Rhodes, mas hoje o nosso dia vai ser assim, muito diferente, porque nós vamos ter uma boa companhia do nosso guia Temis, que é grego, mas fala português. Ele vai contar mais, vai se aprofundar mais na parte histórica, não só da Grécia, como também de Rhodes e os pontos principais e históricos aqui de Rhodes. Por isso, continue aí conosco, porque daqui a pouco o Temis vai aparecer por aqui para contar onde nós estamos neste momento. Então, estamos na parte mais alta da cidade de Rhodes. Estamos olhando em direção leste. Vemos o mar Mediterrâneo e as colunas dóricas que vemos aqui são as colunas do templo do deus Apolo Pítico. Quem era Apolo? Apolo era considerado deus da música, da harmonia, do equilíbrio, da moderação, deus da luz do raciocínio. O contrário dele era Dioniso, deus do vinho, da vindima, do desordem, da vida sem limites. As moças preferiam Dioniso do que Apolo porque era muito moderado, Apolo. E nos seus amores não tinha sorte. E por que Apolo Pítico? Então, porque Apolo, depois de nascer na ilha de Delos, filho de Zeus e Letó, ele foi para o Monte Parnasso, na Grécia continental, onde era um santuário da deusa Gea, a deusa Terra.
E aí, o guarda do santuário era uma cobra, que se chamava Pitão, a cobra Pitão. Ele assassinou a cobra Pitão e apoderou-se do santuário. E ele depois assimilou o culto local e por isso chamaram Apolo Pítico. Esse deus Apolo Pítico, ou Apolo de Delfos, foi adorado aqui num templo dórico do século IV a.C. E como cada templo grego, normalmente a fachada estava na parte leste. Estamos no lado de atrás. E o que faziam os gregos nos seus templos? Entravam para fazer cerimônias? Não. Então, para que faziam templos? Então, o templo grego era um habitáculo de estátua. Morava a estátua da deusa ou do deus dentro do templo, olhando pela porta de entrada, pelo leste, para ser iluminado pelo sol no amanhecer. E as pessoas como faziam culto? Então, faziam culto fora do templo, porque fora estava o altar, e era no altar que faziam as cerimônias, não no templo. E que faziam os pagãos no altar? Sacrifício animal. E por isso que a arquitetura religiosa dos gregos antigos era extrovertida. O templo grego era mais bonito por fora do que por dentro. Em contraste com o templo egípcio, que por fora é uma parede e por dentro é bonito. Em colunas, sem estátuas, dentro, porque eles faziam as cerimônias dentro. Depois de Egito, Grécia. Depois de Grécia, Roma. E Roma que fazia? Roma fazia também templos mais bonitos por dentro, como o Egito. Se julgamos pelo Panteão, em Roma, é mais bonito por dentro do que por fora. Então, isso acerca do culto pagão. Antes também já falamos de que o sacerdote pagão só fazia um sacrifício animal, depois fazia uma festa, junto à comida e bebida faziam teatro, atletismo, mas não falavam de moral, não falavam de como agir no culto pagão. Templo de Apolo Pítico. E no programa de hoje estamos em Rhodes, na Grécia. Vimos um pouco da sua vida noturna e muita arte. Já demos início a um novo dia com nosso guia Temis. Não saia daí porque ainda temos muito para contar. E agora vamos para o nosso próximo ponto ainda em Rhodes. Depois de séculos de aristocracia e oligarquia, e depois de 50 anos de tirania, os atenienses já não queriam trabalhar muitos para alimentar poucos, nem trabalhar poucos para alimentar muitos, porque isso também aconteceu na época da tirania. E um legislador chamado Clístenes falou: atenienses, vamos governar uma assembleia de pobres e ricos juntos. Vamos chamar democracia. Para triunfar na vida já não era preciso nem ser filho de família rica, nem ser amigo de pessoa que está no poder. O que era preciso para triunfar na vida? Ir na assembleia e saber convencer os restantes. Por isso virou importante ser bom orador. Virou uma necessidade ser bom orador, e assim no mercado aparece um produto novo, que se chamava professor de oratória. E na história do pensamento se chamavam sofistas, os sofistas. O que diziam eles? Diziam que a virtude é ensinável em aulas. Eles diziam: eu tenho a virtude oratória, sei fazer do injusto justo e do injusto injusto, para ganhar sempre, e posso ensinar essa virtude. Então, defendiam que a verdade é relativa e que a virtude é ensinável em aulas.
Em Atenas, alguns reagiram contra essa nova ideia. Porque quem reagiu? Reagiram os que achavam que nasciam virtuosos, os velhos ricos. Mas os novos ricos gostaram, porque eles agora podiam comprar virtude. Eles não achavam que nasciam virtuosos, mas agora podiam comprar virtude com sua nova fortuna. E aí isso gerou muita polêmica e muita filosofia. Então vemos o nascimento da democracia gerou o nascimento da oratória e da filosofia humanista, porque os primeiros filósofos tinham estudado as leis da natureza, mas a partir desse momento começaram a estudar o ser humano. O que significa justiça, o que significa verdade, o que significa virtude, e depois o que significa bonito, ética, estética, metafísica, epistemologia, com Sócrates. E por que falo disso aqui? Porque um século depois, os dois melhores oradores em Atenas se chamavam Demóstenes e Esquines. E como Demóstenes era um pouco melhor que Esquines, humilhou ele. E Esquines saiu de Atenas humilhado e veio para Rhodes e fundou uma grande escola de oratória, onde séculos depois estudaríamos romanos. Aqui estudou Júlio César, Cícero, aqui estudaram oratória, os grandes oradores romanos. Em Rhodes, oratória, porque filosofia estudaram em Atenas. Vamos continuar. Antes de fazer as competições atléticas, faziam exercício. O exercício faziam completamente nus. Como se diz em grego nu? Gimnó. Por isso, gimnásia é o exercício. E gimnásio era o lugar onde faziam o exercício. Eles ungiam seu corpo com óleos misturados com cinza. O objetivo era proteger do sol e a mão do adversário escorregar. Por isso eles ungiam com umas cerâmicas especiais que no lábio eram planas para poder ungir. Ungir em grego se diz krisin. A unção se diz crisma. O ungido se diz o Cristo. E em hebraico como se diz? Meshiach. Ou seja, que Messias e Cristo é o mesmo. Cristo em grego, Messias em hebraico. Voltamos aqui no atletismo. Os gregos faziam muitas competições diferentes. Corrida de um estádio, de 2, de 4, de 24, 3 lutas diferentes, lançamento de dardo, lançamento de esfera, lançamento de disco. Aqui era o antigo estádio de Rhodes e o antigo Odeon. Mas agora vou decepcionar vocês. Está muito restaurado. E essa restauração foi feita na época italiana. A arqueologia não permitiria fazer essas restaurações hoje. A Unesco não permitiria fazer essas restaurações hoje. Vocês repararam que lá na Acrópolis de Atenas, o material mais branco era mais novo? Jamais o material novo pode ser mais do que 1/3 do total restaurado, porque senão o monumento perde seu caráter histórico. Então, os critérios de restauração são os seguintes, segundo a Unesco. Material da mesma pedreira, se for possível, para ter o mesmo comportamento. Segundo critério, as cores devem ser semelhantes, mas não iguais. De forma que de longe nós não reparamos, mas de perto é preciso poder ver a diferença, de perto, ao menos. E terceiro critério, a quantidade que falamos no início. Estamos chegando ao fim do programa de hoje, mas nos despedimos ao som de uma música tradicional grega. Fique conosco!
περάσεμα από νόμο, πάμε πρώτα το δεξί. Κι αν μου κουραστείς στον δρόμο, θα σε βάλω σε ταξί. Λα, 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 Σαραβωνιαστικά, κοροϊδό που πιαστικά, και πήρα μια πεπέκα, μαγιόλα για γυναίκα, και πήρα μια πεπέκα, μαγιόλα για γυναίκα. Έτσι, μπράβο. Yoga μου μαγκάνα σονά, να είδεις καλά μπαλίκι, σαν να ήμουν υπόδικος και περιμένω δίκη, σαν να ήμουν υπόδικος και περιμένω δίκη. Γεια σου ρε Αντώνη με την γενιά σου, γεια σου ρε Μάκη με τα πτύχνα σου, γεια σου ρε Μαργαρίτα με το χαμογελό σου με τη φωνή σου, γεια σου Δώρα με την παρέα σου, γεια σου και εμένα με τους εσάς. Γεια σου Άγγελε. No próximo programa, estaremos por Rhodes, Odeon, lá atrás. uma das ilhas mais medievais da Grécia. Uma espécie de paraíso. Deus fala, se você não ensina ao filho um trabalho, vai fazer dele um ladrão. História é o que não vai faltar. Por isso, não perca a nossa próxima rota por Rhodes. Te esperamos!